Aí. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Terminando o mês de abril, né? Então os recadinhos hoje serão rapidinhos. As palestras depois da Fabiana eu vou apresentá-la com mais calma. Amanhã, dia 29, quarta-feira, às 14 horas, teremos com o Cássio Branco de Araújo o tema O Sono e os Sonhos para o Espiritismo. Nós estamos na nossa campanha constante dos quadradinhos de lã, né? Então, quem puder ajudar doando matéria-prima, mão de obra, nós fazemos essas mantas, esses quadradinhos que depois se tornam uma manta e nós doamos para as casas aqui da região que trabalham com gestante e bebê. Quem puder colaborar. E também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros, tudo que for novo e seminovos para o nosso bazar. E aí depois com a venda a gente transforma isso em assistência também a algumas casas que a gente apoia. Aceitamos doações em dinheiro, quem quiser ficar sócio também é só falar com a dona secretária lá atrás. E estamos arrecadando também tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. Quem desejar fazer um atendimento fraterno, é só chegar 30 minutos antes dos trabalhos, mais ou menos, ou mandar uma mensagem para nós, via Facebook, via Instagram, e os trabalhadores entrarão em contato para fazer também esse atendimento à distância. Temos a nossa biblioteca, livros seminovos. Temos a nossa cantina. Hoje tem bolo do quê, Flor? De coco. Tava duro ficar em casa. Não desvia a atenção, Tem bolo hoje. E também pedimos a todos que, se possível, entre lá no YouTube, no SEAC Lapa. Todos os vídeos, palestras que nós apresentamos aqui estão lá. E agora também nós começamos os momentos com o SEAC, que são vídeos de 15 a 20 minutos diário. Então quem puder lá também se associar, mandar uma mensagem, tiver tirar dúvida, alguma coisa, é só mandar uma mensagem para nós. E depois nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar. E hoje nós estamos com a Fabiana Moraes, que vai falar sobre estilo de personalidade, é isso? Fácil. Não sei. Então vamos sair daqui achando que todo mundo é bipolar? Não. Então vamos levando o nosso pensamento a Deus mais uma vez, agradecendo sempre por mais essa oportunidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe com os vossos ensinamentos e com vossa misericórdia, sempre nos apoiando, nos orientando e nos ajudando na nossa jornada. Que o conhecimento que aqui será compartilhado no dia de hoje, possamos trazer para o nosso dia a dia, transformando em ação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Fabiana, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção com a casa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O show é seu. Fica até microfone. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou Fabiana, sou psicóloga, mas sou muito mais psicóloga infantil. Por que muito mais? Porque é quem eu lido todos os dias com a criançada, com quem eu mais aprendo do que trabalho, por toda a inocência e ingenuidade que eles sempre me trazem. Isso aceito com todo carinho cada convite que a casa me faz, que a gente já tem uma agenda, né, Caio? A gente tem a agenda do ano, que tem todos os convites separadinhos. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre estilo de personalidade. Não vou diagnosticar ninguém, nem tenho esse intuito, essa intenção, mas o objetivo é de nós refletirmos sobre os nossos padrões de comportamento, sobre o quanto esses padrões de comportamento influenciam na nossa vida emocional e, consequentemente, a relação espiritual que temos com tudo isso. Está tudo conectado, né? É muito gostoso fazer essas ligações da psicologia com o espiritismo, porque elas andam de mãos dadas o tempo todo. É muito interessante. Então, todos nós temos um jeito de ser, né? Mas será que esse jeito, ele é definitivo? Somos assim
nascemos assim, hoje, dia 28 de abril, dizemos que somos assim, será que vamos partir assim? Ou será que há uma transformação? Alguém já parou para pensar sobre isso? Não é? Se a gente olhar para trás, nós vamos ver que sim, essa transformação acontece porque nós somos acompanhados de algo maravilhoso, que é a bondade divina. A bondade divina permite e faz com que nós estejamos em transformação constante. Só que a gente precisa abrir um canal de comunicação, né? Então, o pessoal lá em cima quer essa transformação, mas se a gente fecha esse canal, se a gente não deixa aberta essa comunicação, a gente não se transforma e a gente caminha nessa rigidez. Então, a bondade divina, ela possibilita essa nossa transformação por um processo diário e principalmente pela reencarnação. Eu acho isso tão fantástico que ele acredita tanto na gente que ele dá a oportunidade, dá oportunidade, dá oportunidade. Então a gente tem oportunidade diária, se a gente não alcançar, quando a gente voltar, ele oportuniza novamente. Acredita-se muito na gente, né? Pena que a gente não acredita tanto assim, não é verdade? Então vamos entender primeiro o que quer dizer esse estilo de personalidade. Então, o que é personalidade em primeiro lugar? É um conjunto de hábitos emocionais, pensamentos e comportamentos. Há uma certa confusãozinha, o que é personalidade do que é caráter, são coisas completamente distintas. Personalidade é como a pessoa ela atua, como ela se comporta. O caráter, ele tem mais a ver com uma questão mais moral, mais genética, tá? Então são muito diferentes, tanto é que existem os transtornos de personalidade, não transtorno de caráter, embora se use essa expressão, tá? E ela é construída ao longo da vida. A identidade, nós fechamos, essa é uma expressão da psicologia, a gente fecha a identidade em meados de 10, 12 anos mais ou menos, que é quando, enquanto seres humanos, começamos a entender que somos uma pessoa, que somos pessoas responsáveis, bem pouquinho ainda, calma, mas já começa a se constituir enquanto identidade. Mas a personalidade, ela é totalmente plástica, mutável e moldável. Então vamos lá, se a gente está falando de que a personalidade ela é moldável, a gente está em transformação 24 horas por dia. Porque a nossa personalidade, ela tem uma influência direta do ambiente em que estamos, de quem fomos e quem pretendemos ser. Essa transformação diária acontece também pelas nossas tendências. Então, se eu sou aquela pessoa que, quando levo uma fechada no farol, eu já desfilo todo o meu vasto vocabulário impróprio, mostra uma tendência minha. Mostra uma pessoa que não tem filtro, mostra uma pessoa que se abala facilmente. Se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa que depende muito da opinião dos outros, mostra, reflete toda uma criação que eu tive enquanto criança. Eu vou explicar melhor tudo isso. Então ela não é fixa, ela se transforma o tempo todo. E olha essa tendência como está de mãos dadas com o espírito, não é? Com a vivência pregressa e a atual. Então eu já venho com um preparo, eu venho com um objetivo ao alcançar. Esse objetivo que eu quero alcançar, a minha personalidade vai se moldar pelo que eu recebo dos meus pais e vou me transformando ao longo da vida. Então eu posso me moldar sempre para melhor, não é que a gente se molda para pior.
vamos lembrar que se tem algo que a doutrina sempre coloca, a gente não involui, a gente sempre evolui. Eu até estaciono, mas eu não volto para trás. Então, não existe uma situação de eu me moldar para pior. Eu moldo fazendo escolhas ruins, tendo atitudes ruins, o que mostra que a minha evolução, a minha transformação estacionou. Puxei o freio de mão, mas eu não volto para trás, porque sempre há essa perspectiva de caminhada, não é? Então, vamos pensar na criança, né? A criança, ela soma tudo que ela vê, que ela observa, que ela explora. A criança, ela é uma esponja, né? Quantas coisas a gente faz, quando vê no minuto seguinte, ela está copiando lindamente. Então, como a criança, ela vem de uma tendência, né, da vida pregressa, traz toda essa tendência do espírito, ela recebe toda uma informação dos pais, que ela vai estar processando, ela vai estar absorvendo, e que vai somar com o que ela está trazendo. E aí o resultado disso são os comportamentos. Então, muitas vezes, acreditando que o ato da educação é uma atitude autoritária, é uma atitude sem diálogo, é uma atitude sem o espaço da criança, nós temos comportamentos muito rígidos dos pais que refletem de forma extremamente negativa na criança e que vai refletir lá na frente, quando ela for um adulto, na personalidade dela. Porque o que acontece? A nossa resposta de comportamento, ela sempre vem desse meio de quando éramos criança, onde estávamos aprendendo tudo, copiando e processando para dar um resultado. Por exemplo, se eu tenho uma personalidade impulsiva, colérica, muito provável que eu aprendi que era assim que reagia, que era assim que eu conseguia as coisas, entende? Então a gente vai estar sempre reproduzindo um comportamento. Só quando criança, não, pro resto da vida, a gente faz isso para sempre. A gente reproduz o comportamento das pessoas, ainda mais na nossa sociedade atual, né? Em que a gente não tem mais a espontaneidade, sim a cópia o tempo todo, porque aquilo ali simbolizou um suposto alcance de felicidade, então eu vou copiar para conseguir também. Mas a gente esquece que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua vida, né? Então, vamos lá. As necessidades do amor, o entusiasmo, a confiança em si mesmo, não satisfeitas no passado, fazem com que hoje outros tenham controle sobre essas questões. Precisam desesperadamente da aprovação alheia para compensar as carências do seu mundo íntimo. Então, quantas pessoas nesse momento de criação, que cresceu de forma insegura, que cresceu sempre precisando ser elogiado, sempre precisou de uma aprovação, quando adultas, tem muitas dificuldades de relacionamento com a vida. Aí vocês devem estar pensando assim, como todo bom psicólogo bota a culpa no pai e na mãe e o resto que se vire. Não é bem uma culpa, mas é uma responsabilidade. Para nós refletirmos o que passamos, né? Seja para lidar com qualquer criança, filho, sobrinho, neto, vizinho, não importa. Eles estão sempre nessa observação. Então, a pessoa que tem um estilo de personalidade de dependência é uma pessoa que sempre teve o elogio, sempre teve a aprovação, sempre tinha alguém lá o tempo todo alisando. Mas a gente não tem que ter o afeto, a gente não tem que ter o reconhecimento? Sim, como tudo na vida, dosado. Eu não posso elogiar demais, porque senão a expectativa desse pequeno ser fica gigante, porque eu sempre ouvi que eu estava bem, que eu era ótimo, eu era o melhor, eu ia brilhar. Aí na primeira frustração, o tombo dói muito. Então o elogio
Muito bem, pelo esforço. Muito bem pela sua dedicação. Mas a gente pode mais, a gente tem que conseguir mais, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse processo do elogio. Porque senão a pessoa cresce blindada. E aí ela tem medo do quê? De se arriscar. E ela tem muito medo da desaprovação. Então, querem ver um exemplo que acontece muito? É do ser humano, gente. A gente tem dificuldade em falar não para as pessoas, né? A gente fala sim para tudo e para todos. E aí a gente sempre diz isso, mas eu não sei falar não. E aí quando eu vejo, eu já estou fazendo. Vamos parar para pensar, para quem é que eu estou falando não, efetivamente? Para mim mesma. É o primeiro sim que a gente tem que falar. E essa dificuldade vem dessa fragilidade. E aí a gente precisa pensar assim, mas essa aprovação, ela não é importante por conta desse elogio? Ela é, mas ela é uma conexão muito perigosa. Por quê? Porque a crítica e a rejeição alheia, ela vem sem medida. E aí, quem a gente pode pegar como exemplo? Cristo em algum momento se preocupou com a opinião alheia? Em algum momento ele se preocupou se ele estava sendo aprovado ou desaprovado em tudo que ele estava tentando transmitir? Ele tinha uma frase fantástica: quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Quem não tinha, caminhe, em algum momento vai se encontrar. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente hoje em dia, né, com esses extremos. Eu não preciso da aprovação, mas também eu não vou sair sem olhar para trás, porque existe limite, existe sociedade. Eu tenho que ter uma aprovação minha, de eu estar fazendo escolhas positivas e felizes, mas eu tenho que lembrar que eu não estou caminhando sozinha, né? Aí a gente já pode pensar até numa possível evolução da sociedade, onde a gente tem esse exemplo a seguir de Jesus. E esses padrões que nós repetimos, né? Advém da onde? Porque estilo vem de um padrão. Padrão que a gente repete, seja para conquistar algo, seja para uma aprovação, né? Ou para nos proteger e nos adaptar. Por isso que nós repetimos muitos padrões. E aí entra a rigidez, o controle excessivo, a dependência emocional, o isolamento, o perfeccionismo. Ué, mas você só está trazendo padrões que são negativos, porque muitas vezes é onde a gente se agarra, a gente tem uma dificuldade gigante de olhar os padrões positivos, que são os padrões das pessoas que conseguem caminhar de forma independente emocionalmente. Então, quantas vezes nós reagimos do mesmo jeito? Quantas vezes nós repetimos os nossos padrões? Aí a pergunta é, isso ajuda ou aprisiona? Aprisiona. Ela paralisa. Ela é uma atitude que nos deixa extremamente cegos. Porque aí a gente fica olhando só a gente. Fica ensimismado, né? E aí qual é a visão espírita dessa questão da personalidade? Nós somos espíritos imortais em evolução. Aí entra a famosa lei do progresso. Então essa evolução nos permite ter essa personalidade, em constante evolução, em constante transformação, se eu quiser. Porque se eu quiser, eu fico paradinha e estacionadinha, né? Trazemos tendências de outras experiências, sim, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Então a gente tem ali um histórico, mas independente desse histórico, eu tenho total permissão de escolha. Se eu quero ir pela direita, se eu quero ir pela esquerda, se eu quero sentar e ficar esperando alguém me levar.
não é? O livre-arbítrio é mais uma bondade divina de a gente poder caminhar numa evolução que a gente dá conta, né? A evolução, ela se dá no nosso ritmo. Eu não consigo ter o ritmo dela, nem dele, mas eu tenho o meu. E só cada um sabe o como é. Como diz aquela música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, não é? E a personalidade atual, ela é uma expressão momentânea do espírito. Por quê? Porque entra a nossa responsabilidade pessoal. Em algum momento eu fui um espírito, precisei aprender várias coisas. Hoje eu aprendo outras tantas. Numa próxima encarnação eu vou somar todas essas e vou aprender outras tantas. Por isso que a gente tem o mundo de prova e expiação, para depois ir passar para outro mundo. Não evolui como a gente quer, mas como a gente precisa, né? Tem uma diferença gigantesca nisso. E a nossa personalidade não é quem somos, mas como estamos. Ela é muito mais um estado atual. Essa é uma frase que eu quero muito levar para as crianças, né? Hoje em dia as crianças já chegam no consultório com uma frase muito fechada: eu sou. Então, eu sou ansioso, eu sou medroso. Eles já com menos de 10 anos, eles têm um diagnóstico pronto, que eles já se rotulam e assim se definem. Então não existe um sentimento do momento, uma emoção do momento, mas eu sou assim. E a partir do momento em que eu me defino, eu sou assim, pronto, fechei todas as portas, não evoluo mais nada, nada que você me trouxer vai me agregar, porque eu sou assim. E aí não permite, por exemplo, eu estou ansiosa porque amanhã eu tenho uma festa. Não, eu sou ansiosa. Não é porque amanhã tem uma festa, eu sou ansiosa. E o quanto já cresce com esse rótulo fechado. E a gente precisa quebrar essa casca, porque senão a chance de adultos doentes emocionalmente é enorme. E aí entra novamente a nossa responsabilidade enquanto tutores, não é? Então tá, como é que a gente resolve tudo isso, né? Como é que tem saída para tudo isso? É aquela palavrinha que eu adoro e que está em todo lugar do Espiritismo. É o autoconhecimento. Ele é o caminho para a libertação de tudo isso. O quanto nós precisamos nos auto-observar, sem culpa, mas com responsabilidade. A culpa é um peso que numa mochila que a gente carrega. E da mesma forma que a gente pegou esse peso, pôs dentro da mochila e fechou o zíper, a gente abre o zíper, tira esse peso e põe pra fora. Sabe aquela frase, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser? Mas a gente é tão egoísta que a gente pega a culpa e não divide com ninguém. Só deixa com a gente. Ela é um peso que não agrega a nada. Mas se eu olho pra mim, faço uma autoanálise, penso nas minhas responsabilidades, eu estou dando um passo para esse autoconhecimento. E aí entra uma outra coisa que é um grande desafio. A aceitação de si mesmo. A aceitação de si mesmo é aceitar que eu sou alguém falível, aceitar que eu tenho fragilidades, mas principalmente reconhecer que eu tenho potencialidades. Se a gente parar para elencar, a gente tem muito mais fortalezas do que fraquezas. Mas é que a gente tem um péssimo hábito de olhar as nossas fraquezas em detrimento das fortalezas. E aí eu já elenquei tudo que eu não consigo, olhar o que eu consigo fica muito mais difícil, não é? E aí vem a soma disso que eu estava falando, de toda essa tendência dessa fragilidade. E ter consciência dos nossos próprios mecanismos. Essa consciência dos próprios mecanismos é entender que se eu for nesse lugar, eu vou dar um passo maior que a perna. Então calma, eu preciso me fortalecer, eu preciso me preparar, para daí sim eu assumir
essa responsabilidade. Isso não é nenhuma fragilidade, mas é eu me reconhecer enquanto espírito, que estou em evolução, que eu mereço essa evolução, né? Guarda o chicotinho, que a gente vai continuar a nossa caminhada. E aí tem uma perguntinha para poder continuar essa evolução. O que incomoda em mim? O que mais incomoda em mim? O que eu sempre repito nas minhas relações? Aí a gente tem uma outra pergunta bem psicológica. O que eu busco nessas relações? Né? Eu estou reagindo às situações ou eu estou escolhendo as situações? Responder a essas perguntas, a gente não faz isso agora já, isso é um processo, e que gera o autoconhecimento, que vai trazer uma transformação interior e que vai nos levar a uma possível mudança de padrões, não é? Onde a vigilância, ela acontece no momento exato e não uma meta futura. Preciso ser mais vigilante. Eu sou vigilante, eu estou vigilante. A reforma íntima, ela é gradual. É um exercício da vontade. Ela acontece também pela prática do Evangelho, onde o resultado de tudo isso não é uma mudança imediata, é um processo onde pequenos avanços são valorosos, valiosos. Tenho que me orgulhar de mim mesmo nessa hora, porque eu consegui, ou porque eu fui mais forte. E o mais lindo de tudo isso, Deus respeita o nosso tempo. Se Ele respeita o nosso tempo, por que nós mesmos vamos nos acelerar? A gente dificulta o processo, né? Tem uma frase do Freud, que eu adoro, que ele diz assim: qual a sua responsabilidade ou o seu papel para a desorganização, para a desordem que está a sua vida? Olha como lá atrás, quando todo o processo da psicologia foi descoberto, já se falava dessa responsabilidade do próprio emocional. Então, os estilos de personalidade, eles vão acontecer mediante o nosso autoconhecimento, o reconhecimento das nossas tendências. Então, nós não precisamos lutar contra quem somos, mas compreender para transformar quem somos. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para se libertar. Toda rigidez emocional esconde uma necessidade não compreendida. A rigidez emocional, ela é muito parecida quando a gente diz teimosia, né? A gente insiste num comportamento, a gente não muda porque a gente não está ouvindo, porque a gente não está vendo, e a gente fica batendo naquela tecla. Essa é uma rigidez. E aí eu estou sendo teimoso. É diferente de ser persistente. Persistente, eu vou em busca, eu pondero, eu penso. E quando eu estou persistente, eu estou me transformando. Então, é bem diferente. E o espírito, com isso tudo, evolui quando ele se permite mudar. E amar a si mesmo é aceitar-se em construção. Eu queria ler aqui um trechinho que eu separei, que eu achei bem interessante, que diz assim, ó: a visão espírita amplia ainda mais essa compreensão ao considerar a lei de causa e efeito. Muitas características da personalidade atual podem ter raízes em experiências passadas, trazendo à tona tendências que precisam ser harmonizadas. Harmonizada é um sentido de adaptação. Ver o que combina com o que. Porque sim, tem coisas que a gente descarta, tem coisas que a gente agrega.
Assim, o autoconhecimento torna-se essencial. Ao identificar seus padrões emocionais e comportamentais, o indivíduo pode trabalhar conscientemente para transformá-los. Se a gente for olhar ao nosso redor, absolutamente tudo está em transformação. Tudo, o tempo todo. É o cabelo que cresce, é a unha que cresce, a gente engorda, a gente emagrece, acorda de mau humor, acorda de bom humor, que é mais que o nosso clima em transformação. Hoje de manhã estava sol, está chovendo agora, está um vento gelado. No Nordeste tá um calor absurdo de 38 graus, fez 7 em Porto Alegre. Olha como tem tanta coisa em transformação, como a gente tem um convite em tempo integral de vamos nos adaptar e nos transformar, e a gente em alguns momentos faz escolhas que não são positivas. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha sido clara. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Aproveita que a consulta é grátis. Aproveita que esse horário já não está mais. A gente, quando era criança, a gente também tinha intensidade. Eu, gente, não lembro ter nada disso. Então, eu sou muito normal, muito retardada. Mas eu não me recordo dela, a gente ter isso. Mas hoje em dia, dá uma meninada chiliqueica que dá vontade de dar um tapão no meio da orelha. Desculpa. Mas é que eu não tenho paciência nada. Pois é. A ansiedade, Cláudia, sempre existiu. Assim como todos os sentimentos. Sempre existiram, sempre estiveram presentes. Hoje, nós temos nomes que são dados a certos comportamentos, né? Assim como sempre existiu o autista, sempre existiu quem tinha TDAH, quem tinha dislexia, isso sempre existiu. Só que as pessoas eram incompreendidas, eram julgadas, e hoje, com todo o avanço que a gente tem de ciência e tal, você tem a identificação, você tem estudos, você tem nomes. É claro que a educação que você teve, que eu tive, que os meus pais tiveram, o espaço disso era mínimo. Quando que a criança podia se manifestar? Jamais. Hoje não. Hoje você tem o espaço do diálogo, hoje você tem a conversa, que é muito saudável. Com parcimônia. Cada um tem que entender o seu lugar. Lugar de pai, de mãe é um lugar, lugar de criança é outro lugar. Certo, amigo? Concorda? Eu acho que lá atrás, como a gente tinha uma educação, como se diz na pedagogia hoje, era uma educação muito reprimida. Hoje a criança tem voz, assim como a mulher tem mais voz. Então é um mundo em transformação. Mas a ansiedade sempre existiu, a gente tinha ansiedade, só que a gente guardava no bolso e descarregava de outra maneira. Criança é ansiosa hoje, descarrega falando que ela é ansiosa, e aí manda pra mim que a gente cuida. Você pega não pode falar isso, porque é ansiosa, não pode. Cara, você não pode fazer nada. Aí, Cláudia, a gente tem um outro viés, né? Esse pode tudo se confunde com uma outra questão. Existe uma linha de educação, que é a famosa disciplina positiva, que é muito positiva, ela é incrível, desde que bem feita, desde que usada corretamente. A disciplina positiva ou educação positiva não tem nada a ver com falar sim para tudo. Criança precisa ouvir não, criança precisa ser corrigida, só que a gente precisa ter um afeto ao fazer isso. O não, a correção, para a criança, significa inconscientemente. Tem alguém me guiando, tem alguém me cuidando, tem alguém me orientando. Essa criança que cresce, fazendo o que ela quer na hora que ela quer, que não ouve não para nada, vocês não têm ideia da angústia que essa criança sente e o quanto ela cresce insegura. Mas isso é o que a gente percebe. A sensação que dá hoje em dia, os pais não podem falar nada porque vai ter um bloqueio no filho, e o filho está lá desesperado. Pelo amor de Deus, me fala um não, me dá uma boleira, me bota
É a transformação que a gente estava falando. Se eu não fizer algo dentro do meu núcleo, em que sociedade que a gente vai estar daqui a alguns anos? Então isso realmente é muito preocupante. Bom, já está ruim agora, não vão piorar não, misericórdia. É que eu vejo assim que tem uma diferença entre o diagnóstico, que eu acho que é importante para ajudar na transformação e guiar, mas também tem muita síndrome de Gabriela, né? Tipo, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. E na verdade não, tipo, você tem, igual a gente falou, você tem um calcanhar de Aquiles, você tem aquela questão que você precisa resolver com você mesmo, mas você também precisa transformar. Tipo, o mundo às vezes não vai se adaptar a você, então você precisa se adaptar ao seu exterior, né? Reconhecendo os seus limites, que eu acho que não é o que acontece nos tempos atuais, assim, sabe? Sim, a síndrome de Gabriela, ela atrapalha muito, fato, mas olha só como isso é uma situação que gera uma paralisia. Quando se tem um diagnóstico correto, bem feito, no diagnóstico é obrigatório você dar possibilidades de intervenção. Então, o diagnóstico correto, você diz, é portador de tal transtorno, de tal situação. Recomenda-se. E aí você dá uma série de sugestões para adaptação, para reinserção social. Então, nada é tão taxativo e tão paralisante, nem um diagnóstico. Mas na síndrome de Gabriela, sim. Porque aí eu já nasci assim, eu já encerro assim e não tenho trabalho. Sabe o que vai acontecer depois da síndrome de Gabriela? Você vai reencarnar do mesmo jeito. Só para acabar, posso estar muito enganada, mas muitos diagnósticos estão sendo dados a troco de banana. Infelizmente. Tá? Então, assim, a criança às vezes não tem nada. Ai, mas é assim. E para os pais, a sensação que eu tenho é que para os pais aquilo é cômodo, porque eles podem julgar aquela falta de educação numa síndrome, num não sei o que. Sim, é o rótulo, porque aí o responsável é o diagnóstico, não eu mais. Afinal, ele tem isso. Aí eu me isento. Fica fácil, né? Sim. Mas quem estava falando, o que acontece? Quando ela fala do diagnóstico, o espiritismo, a filosofia, ela vai falar que quando eu não aprendi uma determinada situação, a vida vai me colocar nessa situação de novo, até eu aprender. Se eu não aprender, não se preocupa, você tem mais uma reencarnação para ver. Se você não aprendeu, você vai ter mais uma. Só que vai chegar uma hora que, como ela falou, Deus, o Pai, ele vai tolerando até um ponto. A hora que ele chegar, ele vai falar assim, amigo, é aqui, ó. Aí a gente vai reclamar da vida. Porque, assim, uma pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa, né? Se a gente pegar a história de Paulo de Tarso, Paulo, você falou da teimosia, né? Paulo de Tarso era um cara, Saulo, né? Ele era uma pessoa extremamente focada nas leis. E ele perseguia, né, quem era cristão, porque era contra a lei dele. Contra ele era judeu, né? Então, contra os ensinamentos da Torá. Quando ele conheceu Jesus, ele manteve a força, a dedicação para que a lei se cumprisse. Só que ele mudou o foco. Sim. Ao invés de ir para um canto, ele foi para o outro. Ou seja, a mesma vontade, a mesma gana, ele simplesmente parou e fez o diagnóstico dele. O conhece-te a ti mesmo, né? E aí a gente fala, por que é tão difícil você estava falando das fases, né? Se a gente pegar o livro lá do cérebro triuno, a gente vai falar do cérebro límbico, e o límbico a gente para aqui, o neocórtex seria o futuro. Por que a gente fica tão preso no presente, através dessa, assim, eu estou bem onde eu estou, está confortável, mas eu sei que eu vou ter que repetir isso de novo até a vida me dar um chacoalhão e me colocar no caminho correto. Por que a gente fica preso nesse conforto? Veja, a gente está falando de uma fé raciocinada, a gente está falando de algo, analisando fatos, analisando um monte de coisa, e a gente fica, tá bom assim. Aí a gente vira para outro, como está a sua vida? Está uma droga. Está uma droga, mas por dentro a gente fala, está confortável. Será que a gente não percebe que a gente está parado no tempo, discutindo com nós mesmos e enrolando cada vez mais? Por defesa, a gente não percebe esse límbico. Não percebe? Não percebe. Porque o que acontece? No sistema límbico, que é o responsável pelo medo, pelo estado de prontidão, por mais desconfortável que esteja, por ruim que esteja, eu sei como é.
Eu sei onde dói, eu sei onde me incomoda, eu sei que se eu ficar naquela posição, vai doer, mas eu sei até onde eu aguento. O novo, a transformação eu desconheço. Então, por proteção, zona de conforto, eu prefiro ficar onde eu já conheço. E aí eu não me arrisco, eu não me transformo. Porque o novo, eu não sei o que vai dar. E o que eu quero no mínimo? Sucesso. Porque para ficar ruim, eu já fico onde eu tô. Então me deixa quieto aqui. Então, se eu não tenho essa garantia de sucesso, eu nem dou. Então, é uma proteção que a gente faz. Por isso que o novo dá tanto medo. Porque é o desconhecido. O velho, do jeito que tá, eu já sei como é que é. Então, eu me protejo nesse lugar. Não deixa de ser uma Gabriela. Com todo respeito às Gabrielas. Mas é exatamente isso, né? A gente reclama tanto da vida, só que a gente não faz esforço para mudar. Aí a gente vai lá no centro, faz lá o atendimento fraterno. Chega no final do ano, some todo mundo. Vai todo mundo passar no shopping e acabaram os problemas. Sim. Chega o verão, acabaram os problemas. Carnaval, então? Não, Sabe o que é também? Eu penso assim, que às vezes quando a gente não toma uma escolha, porque a gente pensa assim, se eu tomar uma escolha, e se eu me arrepender? Entendeu? Então você meio que está assumindo uma culpa, né? Porque foi uma escolha sua. Só que também não tomar uma decisão também é uma escolha. Tem um nome para isso. Sabotagem. Essa sabotagem, nós somos mestres em nos sabotar. Você quer ver uma coisa? Desculpa interromper. Você falou de sabotagem, eu lembrei de uma palestra que eu estava assistindo, que é assim. Vamos na academia? Pô, hoje Tá chovendo. chovendo, né? Vamos no centro? Tá frio. Vamos passear no shopping? Vamos acordar amanhã às 5h30 da manhã para viajar? Então, assim, a gente gosta daquele conforto, como você falou, momentâneo. Hoje tá bom. O que eu vou fazer de diferente? E outra, quando você fala de sabotagem, ela falou de vontade, né? Se a gente vai falar de vontade é difícil, a gente tem que falar de força de vontade. Quanto realmente eu tenho vontade e desejo de mudar? Quando que eu vou no médico? Não. Você só vai no médico quando você reconhece que você está doente ou com dor. Quando a dor aperta. Não é nem quando a dor aperta. Não é isso? Nem quando a dor aperta. E a gente esquece nas escolhas, qualquer escolha. Eu perco e eu ganho. Tudo tem um bônus e tem um ônus. E quando eu escolho, eu estou assumindo os riscos, eu estou sendo responsável. Mas, isso dá muito trabalho, tá me dando? E aí, seria só uma correção, né? Eu acho que hoje a gente está carente de viver o presente. Sim. Porque por conta de todo esse processo ansioso que nós vivemos, a gente olha lá na frente, a gente não olha o que a gente está fazendo hoje. Tem uma explicação dos estados na psicologia que é assim: depressão é excesso de passado. Excesso de futuro é ansiedade. E o presente? A gente não vive, então a gente não tem nenhum sentimento por ele. Mas é engraçado. E aí a gente fica, eu quero, tá, mas o que você faz? Mas é engraçado isso que você fala, porque assim, a gente tem muita ansiedade. A gente fica no futuro. Mas eu não consigo ver o meu futuro. Não. Me mudando, assim, melhorando. Eu sempre fico no futuro, mas amarrado. O que vai ser, como vai ser, que é aquilo que você falou aqui, eu conheço, né? Sim, e eu tenho a ousadia de espiar por cima do muro. Eu tenho. Falei sobre isso, eu falei bastante. Primeiro, senhor, depois eu falo. Você falou muito, você não falou nada. Não, eu tenho uma dúvida. Na verdade, é a questão mais espiritual. Você tem alguma coisa que fala no livro dos espíritos em relação a, tipo, doenças psicológicas, como depressão, bipolaridade, alguma coisa assim? Você tem, não uma explicação, porque eu acho que é meio difícil ter uma explicação do porquê, mas se tem algo que, pelo menos, dá uma luz, o que seria, sabe? Por que algumas pessoas vêm com esses diagnósticos? Olha, você não, acredito que você não vai encontrar tão nomeado assim, porque são escritos de uma época que nem se falava tanto desses transtornos psiquiátricos. O que a gente pode pensar
é que isso advém dessas tendências desse espírito que precisava ter uma evolução. Então vamos pensar na depressão. A depressão é uma pessoa que tem uma tristeza profunda, que tem toda uma paralisia de ação, porque ela vai se fechando nela mesma. Então, enquanto espírito, se a gente for pensar a depressão no espírito, seria o quê? O quanto ele fica ensimesmado dentro de toda a sua energia, que com certeza está emanando toda uma energia negativa, que está atraindo uma série de obsessores que o sustentam nesse processo e que, por incrível que pareça, para ele está confortável essa tristeza profunda, porque ele está lá no fundão do poço. Então, é muito mais pensar nessa tendência que o espírito tem de necessidade de evolução do que a gente ter tão causa e efeito. Tá? Posso só não? Às vezes eu confundo isso com mediunidade. Porque eu tinha um médium de cura aqui que ele falava assim: se 70% dos doentes exercessem sua mediunidade, a gente não teria quase doente. Porque assim, a mediunidade às vezes é tão forte que a pessoa não sabe o que é, que ela acaba encarando isso como depressão, ansiedade. Mas a mediunidade, essa energia que ela falou, a pessoa sente de uma maneira tão forte. Depois você fala com a Cláudia que ela dá o curso lá de médium, o livro dos médiuns. É tão forte isso que você sente uma coisa, mas você não sabe o que é. O esquizofrênico, por exemplo, que tem muitos delírios. Até onde isso não é uma mediunidade, sem filtro, sem controle, e ele está vendo tudo, está escutando tudo, e que para uma pessoa que é um espírito frágil, ele está amedrontado, ele está assustado, ele não está entendendo tudo isso. Então, é difícil a gente separar esse equilíbrio sem pensar nesse lado espiritual. Esse lado... Eu acabei atrapalhando a pergunta. Ele queria avisar uma pergunta. Estou tentando. Pode perguntar. É o seguinte. Como que eu lido com meus medos? Ou como diz Jung, com as minhas sombras. Os meus medos. Você tem no seu consultório vários bonequinhos do Divertidamente. Acabo contando os meus segredos. Você é instrumento de trabalho. Ela tem vários bonequinhos lá e tem um que é o medo. Então, como eu lido com os meus medos? O que você poderia falar sobre isso? Eu vou pedir licença em usar o que eu falo para as crianças, tá? Porque eu acho que é o jeito mais fácil de entender isso. O medo é uma visita. Sabe quando a gente está em casa, feliz, tranquilo, gostoso, e não toca a campainha? Simplesmente abrem a porta e te pega ali no flagra. Esse é o medo. É uma visita. Que não pede licença, simplesmente entra na nossa casa. Sabe o que a gente faz com ele? Senta! Quer um café? Quer uma água? A gente recebe o medo. E a gente acolhe, e a gente abraça o medo. Então a gente precisa deixar essa porta fechada. E quando alguém bater, a gente vai olhar no olhinho mágico. E é o medo. E aí eu tenho que pensar o quê? Eu sou mais forte que esse medo. O medo sempre vai existir. É o dragão. De vez em quando ele vai lá bater na nossa porta só para lembrar pra gente que a gente tem que ser forte. Porque se a gente não tiver medo, a gente fica muito vulnerável, a gente aceita tudo. Então, toda vez, para lidar com o meu medo, eu tenho que pensar o quanto eu posso ser mais forte que ele. O medo chegou em mim. Eu não nasci com medo. Eu peguei isso pra mim. Devolve, gente, não é seu. Então se livra dele, seja mais forte do que ele. Muitas vezes a gente alimenta esse medo. De que forma? O medo, ele gera na gente muitos pensamentos, né? A capacidade de fantasia que é uma loucura. Vai pensar besteira assim lá longe.
Gente, é fácil. Esses pensamentos não é imaginação? Então o medo se alimenta do quê? Da nossa imaginação. Mata o medo de fome. Não pense nisso. O medo veio te visitar? Fecha a porta, estou ocupada. Pense em outra coisa. O medo insistiu. Lembre-se que você é forte. Não receba o medo. A grande questão é a gente deixar ele entrar. Não deixe ele entrar. Respondeu? Tem um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura, e ele vai fazendo uma viagem, porque ele quer se desvencilhar daquela armadura. Quando chega no final do livro, ele encontra um dragão gigantesco. E ele está totalmente acuado num canto, né? E aquele dragão é gigantesco. Aí ele levanta e começa a ir na direção do dragão. E o dragão vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E ele fica pequenininho. Aí ele vira para ele e fala assim: você me venceu, mas não me derrotou. Fica alerta porque eu posso voltar. Essa é a história do medo. Vigilância. Exatamente. Também esse Don Quixote, né? Que ele luta contra o dragão, mas na verdade é um moinho de vento. Uhum. Muitas vezes esses medos são isso, né? É aquilo que ela falou do ponto de vista lá de como eu estou. Dentro da doutrina espírita, a ansiedade é a falta de fé. Sem dúvida. Tá? Porque se nós confiamos verdadeiramente no Pai, a gente fala, estou tranquila, o Senhor, né? E a fé é o quê? É presente. A fé é tempo presente. Exatamente. Ô, Caio, na próxima palestra dela, a gente não põe um tema, a gente põe aqui, faz um bate-papo, porque vai dar umas 2 horas. Eu venho. Põe assim uma mesa e fala assim: qual tema que vocês querem Tô ver? dentro. Pode perguntar. Pode perguntar. Porque senão não vai ser daqui hoje. Por mim, tá tudo bem. Vocês estão bem? Sim. Então tá bom. Ninguém vai Tudo perguntar bem? mais? Não, porque senão não sai daqui hoje. Esse tema é um tema assim, quando a gente fala de personalidade, é igual falar de ética, né? De moral. Tipo assim, o que eu faço quando ninguém está me olhando? Né? Em relação aos outros. Acho que não dá para a gente se esconder do espírito, do espiritual. Sim. E aí você falou uma coisa interessante também, que você na palestra você. Tem muita gente torcendo para que a gente evolua. Tem muito espírito torcendo. Só que a gente se pega na torcida menor, né? Que é o dos contra. Tem um amigo nosso que fala que a gente sempre tem um Maracanã a nosso favor. Só que a gente esquece disso. Isso é a fé. É a Cláudia que ela falou agora. E a gente dá uma torcida do que já ouve. Fabiana, você falou da criança, né? Que depois de uma certa idade, né? 10, 12 anos, ela começa a incorporar o seu ego e toca o ar. Eu lembro muito bem de quando minhas filhas eram pequenas, eu fui num pediatra com elas e tinha um quadro bem grande dizendo o seguinte: pais, o teu exemplo soa tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo escutar o que você diz. Olha que frase mais bem feita. São atitudes. São atitudes. São atitudes. O quanto isso, você não tem ideia do quanto isso reflete no processo clínico quando eu estou diretamente com a criança. Tem várias situações em que a criança está brincando, eu estou vendo o pai e a mãe. E aí depois o pai e a mãe me contam uma situação, eu já sabia, porque a criança reproduziu na brincadeira. Né? Então, um exemplo inesquecível. Tem uma prática nossa do desenho. E uma vez eu pedi para uma criança desenhar uma família. Ela fez uma família de joaninhas. E as joaninhas, eles eram em 4. As joaninhas estavam todas do mesmo tamanho. Aí eu achei que tinha concluído. Ele falou: espera um pouquinho, faltou uma coisa. Ele virou a folha, desenhou uma joaninha do tamanho da folha e escreveu para mim: esse é o papai. O que o papai Joaninha tinha na mão? Um computador. Meu papai é enorme, mas ele não está junto com a gente. Ele está separado. Porque ele só trabalha.
Olha o exemplo. Olha o exemplo. É isso aí. Por isso que eu amo o que eu faço. Só que a gente não segue o exemplo de Jesus. Não. É. Tá ali, ó, na nossa frente. Vira a página. Vira a Pois página. é. Já que você sabe o que vai acontecer, Então tá bom. Então eu vou fazer a oração final. Tá ela bom? trouxe, eu vou contar um segredo, ela trouxe uma Eu coisa. trouxe uma couve. Mas obrigada. Obrigada pelo acolhimento Nossa, eu que de agradecemos. vocês. É uma delícia estar aqui. Venho sempre, tá? A Pode gente chamar. trabalha bastante a sua palestra. Então vamos lá. Não receis. Atende ao dever que abraçaste. Nem sempre acertarás, mas corrige-te e anda. Faz o bem que puderes, serve, constrói, semeia. Tropeçarás talvez, em pedras que não vias. Talvez caia por vezes, mas ergue-te e prossegue. Tudo pode mudar, menos o amor de Deus. Emmanuel. Legal. O resumo da sua palestra? É. Certo? Obrigada. Obrigada. Chega por aqui. Vamos fazer assim. Não Tem normal. tema, tá? Puxa não, a gente faz uns papeizinhos. Isso. Vai puxando assim. Nossa. Tipo, pode perguntar. A gente tem em algum lugar uma carta de perguntinhas exatamente para isso. Já faz um compilado. É uma caixinha, tem Vou sempre. concluir. Ai, gente,